Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. É uma satisfação imensa mais uma vez estar aqui com vocês, cultuando a Deus, ouvindo esses louvores maravilhosos. Com certeza, se não nos fosse dada a oportunidade para ministrar a palavra nessa noite, a mensagem que o diácono já nos transmitiu, com certeza serviria para acalentar os nossos corações e servir como a mensagem do culto nesta noite. Que Deus continue abençoando a sua vida e a vida de todos que tiveram a oportunidade nesta noite, amém, de falar alguma coisa a respeito da parte de Deus e de louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu cumprimento também as pessoas que estão sendo alcançadas por intermédio desse aparelho de som. Você que ainda não é um cristão ou uma cristã evangélica, mas que é amigo e amiga da palavra de Deus, que gosta de ouvir a palavra de Deus, que Deus também conceda a todos vocês uma ótima noite. Lembrando para vocês que hoje é domingo de carnaval. Estamos aqui cultuando a Deus em pleno domingo de carnaval. Alguns quilômetros daqui, a nossa capital, Salvador, segundo as últimas pesquisas e o que divulgou os principais meios de comunicação de todo o Brasil, Salvador tem nesta noite 800 mil turistas, 800 mil dentro da capital baiana, sendo que 130 mil turistas são estrangeiros, são de outros países que vieram para prestigiar e participar do carnaval baiano. Aí vocês dizem, e o que é que isso tem a ver com o nosso culto? Ora, muitas igrejas evangélicas lá de Salvador, da nossa capital, nessa noite estão instaladas aqui no litoral norte, nos diversos bairros e localidades que compõem o litoral norte. Estão acampando, fazendo retiro espiritual. Tem Assembleias de Deus, tem igrejas batistas, presbiteriana, evangelho quadrangular e tantas outras denominações cristãs evangélicas aqui no litoral norte. Como aqui na Cetrel tem a IPED, a nossa igreja pentecostal Essência de Deus, também tem aqui algumas outras localidades dentro da Cetrel, outras denominações também cultuando ao nosso bom e maravilhoso Deus. Aleluia. Nesta noite. Glória a Deus. E sabemos e acreditamos que o nosso Deus, ele é onipresente. Oh, glória! Ele está em todos os locais, Aleluia. em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está em todas as igrejas, em todos os locais de retiro espiritual, nos acampamentos cristãos, recebendo louvor e adoração. Ele está operando, curando, batizando com o Espírito Santo. Aleluia. Está salvando vidas, está solucionando problemas em todos os momentos. Mas reflitam comigo numa coisa. Imagine que Jesus Cristo estivesse nesta noite aqui na Bahia, aqui no litoral norte, como homem, não como Deus, como homem. Ele sempre existiu, sempre esteve ao lado de Deus, no princípio e antes de iniciar qualquer coisa existente. Mas quando Jesus veio para a terra, está escrito em uma das cartas do apóstolo Paulo que ele aniquilou-se a si mesmo. É verdade. Ele tirou dele tudo o que era Deus. Oh, glória. E assumiu a forma humana. Quando Jesus andou aqui na terra, ele não se parecia com homem não, mas ele era 100% homem e nada de Deus. Ele tirou toda a essência de Deus. Aleluia. E ficou apenas na essência humana. De outra maneira, o sacrifício dele não seria válido. Verdade. Se Jesus estivesse também como Deus aqui na terra, seria fácil ele superar qualquer tentação. Verdade. Qualquer obstáculo. E Deus não aceitaria esse sacrifício. Por isso Jesus aniquilou-se a si mesmo, despiu-se de tudo que era Deus e veio como homem. Então imagine que nesta noite Jesus está presente como homem. Ele não é e não foi onipresente. Ele só poderia estar e só esteve em um único lugar de cada vez.
pergunto para a IPED, com tantas igrejas fazendo culto nesse domingo de carnaval ao mesmo tempo, com tantos locais de retiro espiritual, onde as igrejas evangélicas se retiraram do meio da folia para estarem adorando ao Deus verdadeiro, Jesus Cristo, pergunto a vocês, aonde vocês gostariam que Jesus estivesse neste presente momento como homem? Ele não poderia estar em diversas igrejas, em diversos locais, mas só um. Aonde vocês prefeririam que ele estivesse? Aqui? Aqui? Ou lá? Aqui. Lá? Na Assembleia? No Retiro da Batista? Lá no Carnaval, né? Eu preferia que ele estivesse aqui também. Sinceramente, preferiria. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Brasa para minha sardinha, sardinha para minha brasa. Mas agora eu vou perguntar diferente. Aonde vocês imaginam, em qual denominação, em qual retiro Jesus estaria? Aqui na igreja pentecostal Essência de Deus, na Assembleia de Deus, na Presbiteriana, na Batista? Onde vocês acham que Jesus estaria? Alguém ali respondeu, a irmã também respondeu aqui. Jesus não estaria em nenhuma dessas igrejas, nem aqui, em nenhum retiro. Jesus estaria com a sabedoria estrategista como ele foi para conquistar a vida, cheio de projetos e de planejamentos para desviar-se dos empecilhos e barreiras e estar lá. Eu tenho certeza que Jesus chegaria com antecedência nos organizadores do carnaval e conseguiria estar no alto do trio mais potente de Salvador. E quando lhe desse a oportunidade, certamente que ele bradaria: eu sou a água da vida, quem tem sede, venha a mim e beba. Pois, como diz as Escrituras, aquele que beber da água que eu der, do seu interior fluirão rios de água da vida. Glória a Deus. Jesus não perderia a oportunidade de falar do amor de Deus e da sua missão, que era buscar e salvar todos os que se haviam perdidos. Verdade. Amém? Amém. Sentados mesmo, por favor, abram as suas Bíblias no livro de João, capítulo 9. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 9, versículo 7. Na medida em que você for achando, aí sim eu peço que se coloque de pé com a sua Bíblia aberta no local da leitura. João capítulo 9, versículo 7 a seguir. Glória a Deus. Todos acharam? Lembre-se sempre, Jesus é bom e sabe amar a sua vida como ninguém mais sabe. Por isso não se desespere nos momentos de dificuldade. Ele sempre vai estar presente e lhe prestar o socorro no momento oportuno. João capítulo 9, versículo 7 a seguir diz assim: dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer o enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: não é este que estava sentado pedindo esmolas? E uns diziam: é ele. Outros diziam: não é ele, mas é alguém que se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Versículo 10: perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: não sei. Podeis assentar? Amém. Aleluia. Jesus estava, antes de acontecer este milagre, dentro do templo, dentro da igreja, dentro da sinagoga dos judeus. E começou uma dissensão entre os principais líderes religiosos, porque estes se opunham aos ensinamentos
que Jesus lhes dizia, lhe pronunciavam e colocavam diante das pessoas. Então a situação se agravou e eles não se contentaram mais em debater contra Jesus, mas pensaram em agir de violência contra Jesus. A Bíblia diz então que nesse momento Jesus se ocultou deles e saiu do templo e veio caminhando pelas ruas, e os seus discípulos também decidiram sair do templo. Acreditem, vocês, vez por outra, sempre tem que tomar uma decisão, tem que se decidir por alguma coisa, e possa ser que chegue um momento de você tomar uma decisão que vai lhe beneficiar, mas que no entanto não é a vontade de Deus, não será agradável a Deus. Imagine se chegar um momento em sua vida em que você terá que tomar uma decisão de ficar com aquilo que é o melhor para a sua vida e ficar sem Jesus, ou de ficar com Jesus e perder aquilo que você acha que é o melhor para a sua vida. Nesse texto em que nós lemos, nós vamos ver a diferença nas decisões de pessoa ou de pessoas que decidiram sem nunca ter conhecido Jesus, e de pessoas que decidiram conhecendo a Jesus. E vocês perceberão que sempre há diferença para aqueles que de fato têm o encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Ele vem andando e passa em frente a um tanque muito conhecido daquelas pessoas, chamado tanque de Siloé, que significa aquele que foi enviado, ou enviado, aquele que foi mandado por um terceiro ou por uma terceira pessoa. Os discípulos tomam uma decisão muito importante de se retirarem da sinagoga e de seguirem a Jesus. Naqueles dias havia sido baixado um decreto, havia uma lei de quem seguisse a Jesus Cristo, quem proferisse o nome de Jesus Cristo, ou quem divulgasse os feitos de Jesus Cristo, perderia o direito de entrar na sinagoga. Talvez vocês perguntem ou se interroguem: seria tão necessário, seria algo de bom, seria algo beneficioso estar dentro da sinagoga do que seguir a Jesus? A sinagoga, o templo dos judeus, fazia muita diferença na vida daquelas pessoas, tanto os da alta classe como as pessoas menos favorecidas, pessoas pobres. Sabe por quê? Porque era lá dentro onde eles faziam distribuições de alimento para as pessoas carentes, e as pessoas carentes só tinham aquele lugar para receber os seus alimentos. Quantas pessoas aqui têm filhos na escola municipal, na escola pública? Diversas pessoas, não tem? A sinagoga também era um local onde servia de escola para os filhos das pessoas carentes. Aleluia. Era um local necessário. Aleluia. A sinagoga era a igreja nos dias de hoje. Era o templo para se adorar a Deus. Acho que essas três referências são suficientes: escola, igreja e alimentação. Três coisas básicas na vida de qualquer ser humano. Verdade. Então qualquer pessoa que desobedecesse aqueles decretos, aquele decreto, aquela lei de seguir a Jesus, de proferir o nome de Jesus, de divulgar os feitos de Jesus, perderia esses três direitos. Então as pessoas refletiam muito antes de se declararem para Jesus. Eles preferiam se omitir do que perder esses bens que com certeza lhes fariam falta. Mas os discípulos dão o primeiro exemplo. Eles saem do templo e seguem a Jesus porque eles estavam sabendo em quem é que ele estava crendo. Aleluia. E vão atrás de Jesus. Os discípulos desenvolvem nesse texto a quarta discussão entre eles mesmos.
eles começam a interrogar, querendo saber de um certo homem que estava próximo ao tanque e que era cego de nascença. Com certeza, os discípulos conheciam aquele rapaz, aquele moço, provavelmente tinha entre 18 a 20 anos de idade. E os discípulos provavelmente conheceram aquele rapaz desde a sua meninice. E eles começam a divergir entre ele qual era o motivo daquele rapaz sofrer tanto e ter nascido cego. Aí ele se aproxima do mestre e diz: bom mestre, diz para nós qual é o motivo deste homem ter nascido cego. Foi ele mesmo que pecou? Ou foram seus pais que pecaram e ele foi castigado para nascer cego? Jesus então, em sua explicação, começa a derrubar alguns mitos que já existiam desde aquela época e ainda existe também nos dias de hoje, principalmente no nosso meio evangélico. Quando a gente vê, ou quando muitos cristãos ou cristãs veem alguém doente no nosso próprio meio, diz: fulano pecou, fulano errou, por isso foi acometido por tal enfermidade. Quero vos dizer que desde quando o homem pecou lá no jardim do Éden, que Deus o sentenciou para que este passasse também a morrer por causa da sua desobediência. Desde aquele tempo que o corpo físico, o ser humano, passou a ser passivo de qualquer doença, por causa do pecado que fez entrar tudo de mal na humanidade. Desde aquele tempo que os nossos corpos ficaram sujeitos a adquirir, a contrair ou a desenvolver todos os tipos de doença. No entanto, nem toda doença na vida das pessoas é por causa de erros e pecados. Todos nós vamos ficar doentes até o dia da nossa morte. A maioria da população mundial vai morrer por causa de alguma doença. Então Jesus diz: não, ele não está cego porque ele pecou, não é por causa de pecado. Os discípulos insistem, então diz pra gente por que ele pecou para nascer cego. Jesus então desmistifica algo que é difundido em meio a algumas religiões que se autodenominam cristãs, mas não são, porque não vivem segundo a verdadeira palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Aleluia. Algumas religiões que se autodenominam cristãs e que dizem que faz-se necessário o homem ou a mulher que morreu encarnar de novo para que sofra e pague assim através do karma o seu pecado. E quando a pessoa morre e de novo acometido por alguma doença, diz que agora, além de encarnar, vai ter que reencarnar para sofrer de novo até pagar o seu pecado. Quero vos lembrar que Jesus Cristo, como homem, ele sofreu todas as maldades que o homem poderia fazer com ele. Ele atraiu para o seu corpo todas as enfermidades. Jesus Cristo sofreu o maior dos sofrimentos para com que nós pudéssemos ser resgatados e alcançar a salvação apenas pela graça de Deus e a fé exercida em seu sacrifício. Aleluia. Então homem e mulher não tem que sofrer para ser salvo, nem para ter seus pecados perdoados. Não se faz necessário isso. Jesus já sofreu de uma só vez e de uma vez por todas e por todos da raça humana, para que só através dele as pessoas tenham perdão de pecados. Aleluia, Jesus. Então não há reencarnação. A Bíblia diz categoricamente que aos homens e às mulheres está ordenado morrer apenas uma vez. Depois da morte não tem encarnação, mas segue-se ao juízo de Deus. E aqueles que se converterem e fizeram bem para a ressurreição da vida eterna. Aleluia, Jesus. Jesus também desmistifica, respondendo aos discípulos: olha, os pais deles também não pecaram para que ele fosse cego, porque a partir de agora os pais não levam as culpas dos filhos, nem os filhos levarão a culpa dos pais. Então os discípulos, mas mestre, então de uma vez por toda, nos diz, nos explica qual é a razão deste homem ter nascido cego. Por que é que ele nasceu cego? Jesus diz: olha, este homem nasceu cego para com que as pessoas um dia possam ver que Deus manifesta a sua glória e
pode abrir a visão do cego, pode dar luz ao cego. Aí os discípulos se aproximam mais de Jesus, aquelas alturas daquela conversa, as pessoas que estavam em redor daquele tanque também se aproximam, porque a conversa começa a ficar interessante. E Jesus tocou em alguns pontos que os religiosos ensinavam às pessoas, e a atenção deles foram voltada para aquele diálogo. Jesus então diz: enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Aleluia, Jesus. Aleluia. Os discípulos também foram chamados de sal da terra e luz do mundo. Aí pede aqui na Cetrel: vocês são a luz de Deus, que precisa continuar brilhando aqui na localidade. Aleluia. Enquanto vocês estiverem aqui, vocês é a luz da Cetrel. Louvado seja Deus. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, e enquanto estou no mundo, continuarei sendo a luz do mundo. Ao dizer essas palavras, ele acrescenta: faz-se necessário fazer as obras de meu Pai enquanto é dia. Vai chegar a noite em que ninguém pode trabalhar. E pede: aproveita o tempo que Deus proporciona a vocês para conquistar mais vidas para o reino dele. Aleluia. Aproveita que vocês têm mãos e têm pernas, gozam de perfeita saúde, e continua anunciando o Deus que vocês seguem e servem, para as pessoas desta localidade também conhecer este Deus maravilhoso. Glória. Enquanto vocês têm condições, porque vai chegar a noite em que vocês não terão oportunidade de trabalhar. Verdade. Os tempos difíceis virão, as situações difíceis virão sobre a vida de vocês. Aproveita, não deixa passar a oportunidade. Faz que nem Filipe no deserto, olhou para um lado e para o outro e não via nada. De repente vê uma carruagem passando, e o Espírito Santo sopra no ouvido dele: aproxima-te dessa carruagem. Ele não perde tempo, corre depressa e percebe que o eunuco vinha lendo em voz alta as palavras do profeta Isaías. Aquele era o ponto de contato de Filipe. Ele se joga na carruagem e pergunta: entendes tu que lê? E começa a anunciar Jesus mediante aquela palavra. Então não deixa a carruagem passar, aproxima-te dela, aproveita as oportunidades e continua dizendo que Jesus salva, cura e liberta. Aleluia. Batiza com o Espírito Santo, prepara o homem e a mulher para herdar a salvação. Glória a Deus. Jesus então utiliza-se do dom das maravilhas. Jesus curou muitos cegos de diversas maneiras. Para uns não houve a cura repentina, mas teve que ser progressiva, como aquele homem que disse: estou enxergando os homens parecendo árvores. Outros homens Jesus curou da cegueira, que por algum motivo, um momento na vida, perdeu a visão. Mas com este cego não, era o primeiro cego de nascença que Jesus estaria curando. Ele então faz o dom da maravilha, ele cospe no chão. Oh, glórias. O chão era de barro, de terra, e ele percebe que a sua saliva umedeceu a terra. Então ele se agacha, começa a misturar com o dedo a saliva e o barro, e ele faz um pequeno lodo, e de junto do cego que ele estava, ele unta nos dois olhos, ele esfrega aquela areia nos dois olhos e dita-lhe uma ordem: vai para o tanque de Siloé. Jesus, que era o enviado de Deus, agora faz jus ao nome do tanque e envia o cego de nascença. Glórias. Ele já tinha ouvido falar de Jesus, mas não conhecia Jesus, estava conhecendo naquele exato momento. Mesmo sem poder ver quem era Jesus, Aleluia! ele simplesmente ousa obedecer à voz de Jesus. O que pensaria um homem cego se sentisse que você está esfregando o olho dele com terra molhada, com areia molhada? Verdade. Ele ia enxotar você. É assim Vai mesmo. fazer isso no olho de um cego que você encontra nas ruas? É. Mas aquele homem continuou parado, acreditando que algo de diferente poderia acontecer, simplesmente porque ele já tinha ouvido falar de Jesus. Oh, E em maravilha! meio à conversa ele percebe que era Jesus que estava ali. Aleluia! E resolve obedecer. Vai no tanque de Siloé, lava o seu rosto. E quando ele começa a enxugar a água dos seus olhos e abre as suas pálpebras, a luz começa a reinar na sua vida.
e ele consegue enxergar todas as coisas. Glória a Deus. Aí ele entra em euforia e começa a pular, a saltitar, começa a engrandecer a Deus, começa a gritar que estava enxergando, e a atenção da população foi chamada mais uma vez. Por esse tempo, Jesus já havia se ocultado também deles e foi embora com seus discípulos. Então as pessoas pegaram aquele cego e levaram até os fariseus, e era um dia de sábado e a sinagoga estava repleta de judeus, e apresentaram lá eles: olha, este homem era cego e ocorreu um milagre em pleno dia de sábado, Aleluia, Jesus. e foi Jesus de Nazaré que curou ele. Então os judeus colocam ele lá como centro das atenções, sabendo que os pais dele, e sabendo que ele também, como tantos outros moradores, já haviam sido ameaçados pela lei, que eles determinaram que não proferisse o nome de Jesus, e acreditando que aquele homem não ia ter coragem de proferir o nome de Jesus, principalmente diante dos principais líderes da lei judaica, disseram: como foi que os seus olhos ficaram abertos? Como foi que você passou a enxergar? Realmente você é cego de nascença ou foi cego de nascença? Ele disse: sim, desde que nasci eu fui cego. Mas o homem chegou até mim e começou a dizer que ele era a luz do mundo. Aleluia, Jesus. E ele também cuspiu no chão. E eu senti quando ele se levantou e untou a areia molhada com saliva nos meus olhos. Aleluia. Depois ele me disse: vai lá e lava-te no tanque de Siloé. Eu fui, lavei e voltei enxergando todas as coisas. Glória a Deus. Glória a Deus. Os fariseus e os saduceus, os líderes do povo, se indignaram mais ainda e disse: mas como pode um homem apenas com a saliva? Aleluia. Como pode um homem apenas com barro da terra? Como pode um homem apenas com a ordem abrir os olhos do cego? Que homem é este? Aleluia. E o ex-cego dizia: Jesus, 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 um homem chamado Jesus abriu os meus olhos e eu estou enxergando. Diz a Bíblia que o expulsaram da sinagoga. Olha, ele teve que decidir, ou a sinagoga ou Jesus. Olha aí. Aleluia. Perdi o direito ao alimento. Olha, aquele mendigava porque era cego, recebia ajuda porque era cego, agora ele enxergava. Ninguém iria ajudá-lo, mas ele preferiu ficar sem o alimento. Oh, glória. Ele não poderia cultuar a Deus, porque ele estava sendo expulso do templo, da sinagoga. Olha aí. Mas mesmo assim ele disse: Jesus, o homem chamado Jesus, foi quem realizou o milagre na minha vida. Aleluia. E foi expulso da sinagoga. Aí os líderes judeus mandam chamar os seus pais e traz a presença, e como espetáculo coloca lá na frente do templo, e disse: olha, aquele rapaz é seu filho, e realmente ele nasceu cego, ou ele está mentindo? E os pais daquele jovem disseram: olha, sabemos que ele é o nosso filho, e desde que nasceu, nasceu cego. Ele sempre foi cego, mas como os olhos dele se abriram, e como ele está vendo agora, nós não sabemos. Vai perguntar a ele, ele já completou a maioridade, já responde por si próprio. Olha aí. Em outras palavras, nos tire de problema. Aleluia. Eu não posso dizer que foi Jesus, porque vou perder os direitos, os privilégios de estar aqui na É sinagoga. forte, Deus. Aleluia. Os pais deles preferiram ficar na sinagoga, recebendo os alimentos. Quem sabe tinha filhos de menor idade para receber os estudos. Eles também tinham fé e queriam exercer a fé ali dentro do templo. Mas Jesus, naquele momento, não era a decisão melhor para eles. E decidiram então pelo templo, para aquilo que seria melhor para as suas vidas, mas não se decidiram com Jesus. Às vezes temos que tomar decisões, e possa ser que essas decisões nos confronte a nossa fé em Jesus, ou Jesus, ou aquilo que a gente acha que é melhor. Verdade. Por quem você irá se decidir? Aí os pais estão isentos, não sofreram a pena, mas os judeus não se contentam e vão de novo atrás daquele rapaz e conseguem alcançá-lo. Desta vez a multidão está maior, porque está fora do templo, estão nas ruas e cercam aquele rapaz, e de novo eles começam a ameaçar.
e diz, nos responde, se realmente você era cego e ficou curado da sua visão, o que é que lhe aconteceu? E o rapaz vai de uma maneira até sarcástica, diz, já vos respondi, e vocês não querem entender? Porventura, vocês também querem se tornar discípulos daquele que me curou? Olha ele, já fazendo a obra de Deus. Aleluia! Já confrontando a fé daqueles judeus. Glória! Ora ele, já despertando interesse por Jesus. O fervor no novo decidido é muito forte. E o novo decidido quer sempre trazer alguém para conhecer Jesus Cristo. Mas com o passar dos anos e do tempo, de alguma maneira, parece que esse fogo se esfria. O profeta disse, o fogo arderá continuamente no altar. Não deixe ele se apagar. Aleluia! Se o amor para com as almas de Jesus tem se esfriado em seu coração, aproveita o ensejo, pede ao Espírito Santo que aqueça de novo a sua vida por desejo de buscar mais pessoas para Ele. O tempo está findando, os dois reinos querem ser preenchidos. De um lado o reino das trevas, o inimigo tenta com todas as artimanhas possíveis deste presente século para ceifar as vidas. Do outro lado o reino de Deus, Deus continua chamando as vidas e precisa de você para conquistá-las para o reino dele. Verdade. Diga para Jesus, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, estou pronto a te servir. Envia-me a mim. Deixa Deus te enviar, diga para Ele que você aceita aquele fogo do primeiro amor que você sentia para com as vidas ser reacendido em sua vida. Se você não quiser, Deus não vai forçar você não a buscar as vidas, mas Ele precisa muito de você. Aí os fariseus dizem para aquele rapaz, ei cego, mas como é isso? Você continua afirmando para a gente que um homem abriu seus olhos, e ele disse, já vos disse, não acreditou, mas vou dizer de novo. Aquele homem apenas cuspiu no chão, untou-me o lodo nos meus olhos, mandou eu ir até o tanque de Siloé, eu obedeci, lavei, estou enxergando. E os fariseus mais uma vez diziam, mas como pode um homem sem recursos medicinais, um homem sem nenhum recurso científico, Aleluia! com apenas uma palavra consegue abrir os olhos do cego? Está escrito que o próprio ex-cego disse, até agora, desde que se conhece que é mundo, nunca ninguém abriu os olhos de um cego de nascença. Aleluia. Está lá no livro de João, capítulo 9. Aleluia. E de tanto ser interrogado mais uma vez, ele afirma categoricamente, já vos disse e vou repetir, o homem chamado Jesus foi quem operou este milagre em minha vida, fez lodo com a saliva e me curou. Aleluia. Diz a Bíblia que Jesus, ao saber que ele fora expulso da sinagoga, foi atrás do ex-cego. Quero vos dizer que se você se decidir ao lado de Jesus, se você optar por seguir a Jesus e entregar a sua vida a Jesus, pode vir o problema que for, mas Jesus não desampara ninguém, Jesus não deixa só. Olhe que Jesus sabia agora das consequências que aquele homem ia receber, de ser impedido de ir para o templo. Jesus sabia que ele ia ser impedido de receber os alimentos. Jesus sabia que se ele quisesse se profissionalizar, porque ele seria um ex-mendigo, ele não teria direito aos cursos dentro da sinagoga. Então o que é que Jesus faz? Jesus não espera ele pedir socorro não, Jesus mesmo foi atrás dele. Aleluia! E disse-lhe, eu soube que você foi expulso da sinagoga, faz-se necessário que você agora creia no Filho do Homem, para que você receba todas as mordomias de um filho legítimo de Deus. E ele diz, Senhor, diz para mim quem é o Filho de Deus para que eu creia, diz para mim quem é o Salvador, diz para mim quem é o enviado de Deus para que eu creia. Jesus disse, sou eu mesmo que falo contigo. E ele diz, Senhor, eu creio. Está escrito que ele se prostra diante de Jesus e o adora. Aleluia! Glória a Deus! Acredite, aquele homem nunca precisou mais de esmola para viver, desde quando ele teve encontro com Jesus. Nunca mais ele precisou que alguém lhe desse alimento, desde quando ele encontrou Jesus. Aleluia. Necessidades básicas vêm em um momento de prova para a vida de qualquer pessoa, mesmo dos cristãos e das cristãs. Mas Jesus é aquele que supre
todas as necessidades. Aleluia. Continue preferindo sempre Jesus Cristo. Não importa que decisão que você venha a tomar, que você tenha que tomar, decida-se sempre pela vontade de Deus, pois Ele vai honrar cada um que demonstrarem fé através das decisões. Amém. Amigo e amiga, você que está sendo alcançado nesta noite por intermédio desse aparelho de som, você que ainda não se decidiu por seguir a Jesus, Jesus continua sendo o mesmo de ontem, o mesmo de hoje, e continuará sendo o mesmo eternamente. Ele é a água da vida, Ele é a luz do mundo. Aleluia! Ele é o caminho, a verdade e a vida para o homem, para a mulher que precisa ter um encontro com Deus. Aleluia. Onde você está, dentro do seu lar, dentro da sua casa, ouvindo a mensagem da palavra de Deus, entregue o seu caminho, a sua vida, a sua alma ao Senhor Jesus. Aleluia. Nesta noite, diga para Ele que você também decide-se por Ele. Ainda que você tenha que decidir por aquilo que você acha que é o mais importante da sua vida, saiba que Jesus é a pessoa mais importante para você. Só Ele pode solucionar os problemas da sua vida. Só Ele pode proteger o seu esposo, a sua esposa, o seu filho, a sua filha. Só Ele pode dar alegria verdadeira ao seu lar. Verdade. Decida-se com Jesus. Diga para Ele que o aceita como Salvador pessoal. Procure um local, um templo, para que você possa aprender a respeito da palavra de Deus. Venha ter aqui. Demonstre publicamente que você se decide com Jesus. Aleluia! Procure os pastores aqui nesta igreja. Diga para eles que vocês querem congregar, querem fazer parte deste grupo cristão. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a todos nesta noite. Em nome de Jesus, eu fico agradecido por esta rica oportunidade, pastor. Aleluia!